Para essa atividade, você não precisa necessariamente pintar em uma tela, tá? Só para poder fazer um exercício, podemos usar um papel de uma gramatura mais grossa, preparado com gesso, ou então uma placa de roller, papelão, que esteja mais uniforme. Nesse caso aqui, eu vou estar usando um livro escolar, que já não está sendo mais usado e que talvez eu fosse até jogar fora. Eu vi que ele tem uma gramatura assim boa, né, grossa. Eu quis aproveitar para poder reciclar, né, aproveitar os versos da folha do livro, que ele tem um verso limpo. Então eu preparei esse verso com 2 camadas de gesso. Primeira camada eu passei no sentido vertical e a segunda eu passei num sentido horizontal. E cada camada eu esperei secar. Passei uma lixa por cima, suavemente. Com esse livro eu vou conseguir usá-lo como um book de exercícios de pintura. E agora eu vou preparar a grade para poder fazer o desenho. Agora o propósito dessa atividade é fazer essa natureza morta com base em formas geométricas, onde a gente vai poder aprofundar melhor o conhecimento das formas, dos valores tonais, né, das sombras, luzes, da perspectiva. Esse seria o propósito dessa atividade, né, da simplificação das formas. E aqui eu estou usando uma grade na minha referência, que eu usei um aplicativo, né, para poder fazer essas divisões e poder imprimir com a grade, né. Depois eu vou deixar na descrição o aplicativo que eu usei. E agora eu vou, né, da mesma forma criar essa grade na minha base de pintura, né, nessa superfície do caderno, né, onde já está preparado com gesso tudo. Então eu vou fazer a grade aqui e a gente vai dando sequência. Observe que a nossa referência ela é proporcional ao nosso suporte de pintura. Aqui então nós vamos colocar a mesma quantidade de linhas horizontais, né, e linhas verticais, né, as colunas, onde temos 10 colunas e 7 linhas. Nós temos aqui uma linha que atravessa aqui, tem esse triângulozinho aqui no canto, então você vê mais ou menos aonde essa linha cruza dentro desse eixo aqui. Ele está cortando praticamente no meio, né? E aqui, se você considerar esse eixo da horizontal, é como se fosse 1/3 dessa parte, tá vendo? Se eu dividir aqui em 3 partes iguais, eu sei que termina aqui, ó. Então aquele ângulo ele vai virar aqui. E lá em cima, da mesma forma, né? Aqui eu já vejo que ele chega quase que na metade desse espaço, ó. Se você considerar aqui o meio, tá mais ou menos aqui. Ele vai passar um pouquinho na lateral do meio. Então nós temos o meio, então ele vai pegar mais ou menos aqui. Eu posso dando sequência. Se eu quiser finalizar já esse quadrado aqui, eu já posso fazer essa margem aqui, ó, que é a mesa, né? A linha da mesa, eu já faço aqui também, que tem uma linha paralela, ela um pouquinho mais para cima. Você percebe que esse triângulo, que é o meu, ficou quase que, né? Esse espaço meu aqui ficou praticamente quase que a mesma coisa dali. Então, você percebe que aqui é bem menor, então eu vou fazer mais em cima a linha, ó, ela mais aqui. A própria grade, ela vai mostrando para você que você está fazendo, que você está no caminho ou se você não está no caminho, né? Se você estiver errando, só você parar para fazer uma análise, né? Fazendo essa observação. Ela vem até mais ou menos aqui e aqui ela vai fazer um arredondamento, tá vendo? Ela não é totalmente reta, ó, mas ela corta bem aqui. E ela vai finalizar aqui no cantinho, né? Da nossa coluna 4. Tá vendo? Ela vai finalizar na coluna 4 aqui, certo? E estamos na linha 3, ó. É sempre... Você vai ficando atento a esses detalhes. Então eu vejo mais ou menos aqui onde ela pega, marco mais ou menos o centro e vou fazendo essa curvatura que ela sugere aqui, né? Uma linha mais curva.
Eu tenho aqui na linha 4 e coluna 4 a nossa esfera. Eu vou descer, vou marcar mais ou menos os pontos onde eu sei que ela finaliza. Ó, então eu vou marcar os pontos aqui, ó. Ela já entra aqui para a linha 6, entre a coluna 4 e 5 e aqui também. Então, marquei esses pontos, eu vejo mais ou menos onde ela passa aqui e vou marcando pontinhos, tá? Depois eu vou só ligar esses pontos, ó. Mas é mais ou menos isso aqui. Então, aqui embaixo, a gente já consegue ver, tá quase que na metade da linha, o nosso cone passando por aqui. O ângulo tá diferente, não é bem esse que eu coloquei aqui, ó. Ele tá virando. Meu cone, ele tá com bico, com uma pontinha cortada. Aqui não tem problema com a ordem que você comece. A grade, ela vai estar aqui sempre para te ajudar. Você não precisa se preocupar. Aqui, ó, nós temos essa outra figura geométrica aqui atrás. Cilindro, né? Você vê que a linha, ela está para lá da metade, né? Você vê que essa área aqui é mais estreita do que essa. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, calculando mais ou menos a mesma proporção. Tô fazendo a mão livre, eu poderia estar usando uma régua para deixar bem retinho? Poderia. Mas a gente já vai treinando a mão para usar a mão livre, porque na hora de pintar você não vai usar a régua aqui, né? Veja onde ela finaliza do outro lado. Saímos da coluna 5. Aqui embaixo também, ó, você vê onde ela finaliza, ó. Você vê também aqui que ela ocupa quase que um terço, né? Um terço desse quadrante aqui embaixo. Então, se você dividir essa parte em três, esse quadrado aqui em 3 partes iguais, você já vai saber qual linha é que ela finaliza, onde ela termina, e vai dar sequência aqui do outro lado. Mas antes de finalizar ela, eu preciso definir essa outra linha que está à frente para poder saber onde eu termino. Você nota também que essa outra forma na frente, ele também não está ocupando a parte central desse quadrado, ele está um pouquinho para lá do meio, tá? Então nós temos aqui a metade, então ele está um pouquinho para cá. Então nós vamos colocar, não está bem centralizado, então vamos colocar já essa linha aqui, só para a gente poder se orientar com relação ao final do cilindro. Termina aqui no meio desse quadrado. Aqui eu já posso dar sequência aqui, ó. Dei sequência. Para dar sequência lá atrás também eu vou finalizar aqui na linha horizontal desse cubo. Aqui não dá para ver, mas ele tem uma leve inclinação, a gente pode até destacar na pintura um pouquinho. Nós estamos na coluna 8, ela vai finalizar mais ou menos aqui, certo? É bem sutil, mas tem. Você vê que é mais alta aqui e aqui mais baixo. E aqui eu vou dar sequência, que ela mantém-se no eixo, tá bem paralelo aos nossos eixos verticais. Não tem o que mudar. Aqui embaixo também, se você olhar também, tá bem mais nítido aqui. Aqui a gente tem bem nítido por conta do contraste, né? Que existe aqui na frente da base da mesa, né? Aqui ela vai ser um pouquinho mais alta do que essa, né? Tá vendo? Ela vai estar um pouquinho mais alta e a linha que continua, ela continua paralela e vai ter essa queda aqui para frente. Nós não conseguimos ver bem aonde finaliza, aonde está a nossa coluna lá de trás, mas acredito que ela esteja mais ou menos aqui, ó. É como se existisse, né, o cubo, a sequência dele lá atrás. Então ele está bem sutil aqui. Nós vamos fazer agora o nosso cilindro, finalizar, né? O cilindro não tem muito segredo, então você vê aqui mais ou menos a largura que ele tem. Nas formas é isso. Agora tem aqui a sequência da mesa aqui atrás, né? Que tem a extensão aqui, ó. Então ela dá sequência aqui. A nossa divisa, isso é importante ter porque senão o objeto fica flutuando. O que acontece aqui, ó? Nós temos também um reflexo na mesa. Depois você pode
fazer isso também. Tem aqui o reflexo aqui da nossa esfera, né? Para finalizar, eu vou dar alguns toques nas sombras, só para termos uma ideia. Mas eu não vejo nenhuma razão de fazer o acabamento agora. Veja, nesse exemplo, os valores tonais e as suas gradações. É com base neles que iremos identificar os valores tonais de cada elemento durante a pintura. Suavizamos as grades e já está pronto para começar a pintura.